A Oncoclínicas viu o fim de negócios com a Porto e Fleury, mas ganhou socorro da Mac Capital. A transição de liderança na Pvida sobre o alerta do mercado e a defesa de Wadid Al-Mous por uma reforma estrutural no setor. E ainda hoje, análise do ambiente interno em instituições de saúde e o ponto cego do médico investidor. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao XVN News, o seu canal semanal com tudo que movimenta o mercado de saúde no Brasil. Do lado de cá, Ulisses Rezende, sócio-diretor de negócios da XV Finance, e do lado daí os nossos amigos, clientes e todos que lideram o setor de saúde no Brasil. Sem dúvida, o setor mais dinâmico da economia brasileira. No episódio de hoje, número 85, vamos direto aos fatos com aquele olhar direto e visão de futuro que você já conhece. Então, vamos nessa! E abrimos a edição de hoje com mais um capítulo importante da crise na Oncoclínicas. Após semanas de expectativas, o investidor 10 reportou que a Porto e o grupo Fleury desistiram oficialmente de criar uma nova empresa em conjunto com a rede. O prazo de exclusividade terminou sem um acordo, liberando a Oncoclínicas para buscar outras rotas de capital, enquanto tenta, na justiça, uma proteção cautelar contra o vencimento antecipado de suas dívidas, que superam 2,9 bilhões de reais. E em meio a esse cenário de incerteza operacional, um alívio imediato surgiu. Segundo o jornal O Globo e confirmado em comunicado nesta sexta-feira, a Oncoclínicas aceitou uma proposta de crédito que pode variar de 100 a 150 milhões de reais oferecidas pelo fundo Mac Capital em parceria com a gestora Lumina. Essa operação será estruturada via FDIC com a cessão de 200 milhões de reais em recebíveis. Esse recurso é vital, visto que, segundo notícias, a companhia tem apenas 15 dias de caixa e já enfrentava atrasos nos tratamentos de cerca de 3 mil pacientes por dificuldades nas compras de medicamentos. Com o depósito previsto para esta semana, a rede planeja um mutirão de atendimentos já neste feriado de Tiradentes para regularizar a assistência de milhares de beneficiários. Já na Pvida, a semana marcou o início de uma nova fase institucional. Após 27 anos à frente da operação, Jorge Pinheiro anunciou sua saída do cargo de CEO para assumir a presidência do Conselho de Administração. Conforme divulgado pelo Diário Indústria e Comércio, Lucas Adib assume o comando executivo em 30 de abril, acompanhado de uma renovação da diretoria, incluindo Lucas Garrido como novo CFO. A meta da nova gestão é clara: focar no básico, recuperar as margens e ter disciplina rigorosa na geração de caixa, deixando para trás o ciclo de grandes integrações. E apesar da troca de liderança ter animado as ações, que subiram 40% no mês, o mercado financeiro mantém o sinal de alerta ligado. Segundo o portal Guia do Investidor, o Itaú BBA emitiu um relatório cauteloso, cortando a projeção do EBITDA da companhia para 2026 em 20%. O banco avalia que a recuperação completa ainda está longe, citando a pressão persistente no ticket médio e a perda de participação em mercados cruciais como São Paulo. Para os analistas, a possível venda de ativos no Sul e em Minas Gerais pode ajudar o balanço, mas o desafio operacional em 2026 continua elevado. Entrando na pauta regulatória nos direitos do consumidor, a ANS trouxe esclarecimentos importantes para evitar barreiras administrativas no atendimento. De acordo com a publicação no portal oficial da agência, a ausência de um código na tabela TUS não justifica a negativa de cobertura ou de reembolso. A orientação é que, se o procedimento estiver no rol ou no contrato, a operadora deve garantir assistência, tratando a codificação apenas como um instrumento administrativo e não restritivo. Ao mesmo tempo, um gargalo crescente preocupa o setor: a portabilidade de carências. Segundo o jornal O Globo, o número de reclamações sobre negativas de imigração quase dobrou nos últimos anos, superando a marca de 4.500 queixas. Especialistas apontam que idosos e portadores de doenças pré-existentes são os principais alvos, sofrendo uma seleção de risco, velada por parte de algumas operadoras. O presidente da ANS, Wadid Al-Mous, classificou a situação como um vazio regulatório e prometeu cobrar explicações imediatas das empresas para garantir que a portabilidade seja um direito exercido sem entraves.
E ainda falando sobre a ANS, o Adi Damus fez uma defesa enfática de mudanças estruturais durante a abertura do 17º Seminário Unidas, na última terça-feira. Conforme reportado pela agência reguladora, o diretor-presidente afirmou que o modelo atual, focado em procedimentos isolados, está esgotado e que a regulação deve migrar para o foco na linha de cuidado e na atenção primária. Para Damus, o setor vive uma crise estrutural que exige a superação de um modelo fragmentado e reativo, colocando a pessoa no centro das decisões. Nesse contexto de modernização, a ANS também anunciou, na fala de Damus na abertura do seminário, que vai ampliar o uso de inteligência artificial para aprimorar sua governança e reduzir passivos processuais. No entanto, segundo o portal Futuro da Saúde, Damus deixou um alerta rigoroso para o mercado. A agência pretende vigiar de perto o uso de tecnologia pelas operadoras. O receio é que algoritmos preditivos sejam usados para excluir beneficiários de maior risco ou criar barreiras assistenciais indiretas, o que, nas palavras do presidente, seria uma negação da função social da saúde suplementar. Na esfera do sistema público de saúde, tivemos um avanço histórico para a oncologia. Foi sancionada a Lei nº 15.385, que instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no SUS. De acordo com a Agência Brasil, o novo marco moderniza o sistema para garantir acesso a terapias avançadas, vacinas e novos testes diagnósticos. A lei também foca na redução da dependência de importações e no estímulo a parcerias público-privadas para valorizar a produção nacional de biotecnologia, fortalecendo a rede de cuidado desde o diagnóstico precoce até o tratamento final. Fechamos a edição de hoje com as atualizações essenciais dos blogs da XVI. Eu dei continuidade à minha série sobre planejamento estratégico, entrando a fundo na fase de diagnóstico interno. Eu explico porque esse raio-x de performance, olhando para a operação, mercado e finanças, é o que separa uma estratégia teórica de um plano de ação sustentável que prospera no longo prazo. Já no blog da XVI Capital, o Dr. Adriel Branco toca no ponto cego que boa parte do público médico investidor enfrenta. Enquanto na gestão médica suas decisões são pautadas por dados e eficiência, os ativos do seu patrimônio pessoal são dispersos em várias instituições e sem uma estratégia unificada. No texto, ele fala sobre a importância de consolidar e institucionalizar essa gestão para a construção de um legado financeiro. E hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, e esse foi o XVI News, o nosso resumo semanal direto e estratégico para quem lidera o setor de saúde no Brasil. Nossos links para as análises do blog, newsletter do LinkedIn e acesso ao nosso grupo de WhatsApp estão na descrição deste episódio. Seja membro do nosso grupo de WhatsApp. Todos os dias divulgamos essas e outras notícias relevantes do mercado de saúde. E também enviamos em primeira mão nossos estudos e eventos exclusivos. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Até a próxima!